Muitos de vocês me pediram para falar sobre o episódio que aconteceu entre Leclerc e Hamilton na curva 1 no México. E sabemos há vários anos que a curva 1 se torna um faroeste. Muitos pilotos saem da pista evitando problemas e mantendo as posições ou até mesmo ultrapassando outros pilotos. E a situação agora está fora de controle. No vídeo de hoje vamos ver o episódio de Leclerc, vamos ver as declarações de Martin Brundle, precisamos ver o que Giancarlo Minardi disse sobre Hamilton, precisamos falar sobre a questão do teto de gastos porque há atualizações. E finalmente, precisamos ver as atualizações sobre o crash gate de Massa e da Ferrari, o processo contra Elkann e os rádios de equipe de Alonso. Antes de começar, por favor, deixe um like de apoio e agora vamos ver tudo em detalhe. Todo ano acontece algo na curva 1. Todo ano surge uma polémica e em 2025 não foi exceção. Assim que os semáforos se apagam, os pilotos chegam naquela longa freada no México com uma única ideia em mente: sobreviver e ganhar posições. Quando se exagera, muitas vezes acaba cortando a chicane. Hamilton fez isso em 2016. Verstappen e Leclerc fizeram isso este ano. A direção de prova mais uma vez decidiu não intervir. Nenhuma penalidade, nenhuma medida, apenas discussões intermináveis. E Martin Brundle também contribuiu esta semana. O ex-piloto declarou à Sky Sport UK que teria penalizado ambos os pilotos e de forma pesada. Segundo Brundle, Verstappen merecia até mesmo um drive trog. Ele explicou que Max nem sequer tentou fazer a curva. Na verdade, ele acelerou uma vez que estava fora de trajetória. Para ele, quando um piloto faz algo assim, significa que não tinha a menor intenção de ficar dentro dos limites da pista, algo que o próprio Verstappen teria criticado se alguém mais tivesse feito. Leclerc, por outro lado, segundo Brundle, pelo menos fez uma tentativa, embora tenha cortado a chicane, e por isso Brundle teria dado ao monegasco uma penalidade de 10 segundos. No entanto, Brundle não se limitou a criticar os dois pilotos. Ele disse que essa situação não pode continuar assim porque o México está se tornando o Wild West dos cortes de pista. É necessária uma regra nova, clara, que impeça os pilotos de aproveitar a área de escape asfaltada. Ele propôs uma solução drástica: fazer quem cortar passar por uma área onde deve andar na velocidade limite dos boxes por 50 ou 100 metros. Um verdadeiro dissuasor como os muros de Mônaco. Se você sabe que vai perder tempo, não procura atalhos. A pergunta agora é simples: por que a FIA não intervém nesse ponto? Porque todo ano voltamos exatamente ao ponto de partida. E acima de tudo, até quando os pilotos continuarão a explorar essa falha no regulamento até que alguém diga basta? O México sempre nos deixa com discussões acaloradas e torcedores divididos. Talvez seja a hora de estabelecer uma regra definitiva que faça a pista falar e não as polémicas. Porque a fotografia do México são 3 pilotos em 3 trajetórias com 0 espaço. E essa é a receita perfeita para um desastre que quase se transformou em uma colisão múltipla. Leclerc largou muito bem, pegou o vácuo das McLaren e se encontrou espremido entre Hamilton à direita e Verstappen, que surgiu à esquerda. Leclerc tenta se defender, se move um pouco para encontrar espaço, mas ao fazer isso, força Max a frear no meio-fio. Lá a aderência desaparece, Verstappen perde o controle, corta completamente pela grama e Leclerc também fica sem espaço. Hamilton o toca levemente e a partir daí a curva deixa de existir. O monegasco segue o destino do campeão mundial, vai direto e retorna à frente de todos. Mas há um preço. Ele deve imediatamente ceder a posição a Norris. Mas Hamilton não aceita pelo rádio. Segundo ele, aquela manobra deu uma vantagem injusta a Leclerc. Ele pede que a posição seja devolvida também para ele e está convencido de que foi penalizado pela situação. Ele quer uma intervenção, mas a direção de prova observa, avalia e não age. No final da corrida, Leclerc não se esquiva e conta seu ponto de vista. Ele diz que não havia espaço suficiente para todos, que ele tentou fazer a curva, mas não podia saber o que os outros estavam fazendo. Hamilton não sabia que à sua esquerda estava Verstappen. Max não sabia que do outro lado estava Lewis. Uma situação de pânico. O contato, explica Leclerc, foi leve, nada grave, e naquele ponto, ele não tinha alternativa a não ser a chicane e ceder a posição a Norris. Depois ele diz que pensou apenas em fazer sua corrida. A realidade é que uma largada assim coloca todos no limite. Na cidade do México basta um micro erro, uma incerteza e você passa direto. Mas quando 3 tentam vencer a corrida, já no primeiro metro, o risco de ultrapassar os limites é inevitável. E desta vez, mais uma vez, a curva 1 demonstrou que a linha entre uma manobra agressiva e o caos absoluto é muito tênue. A verdadeira pergunta é por que a FIA não intervém nessas situações? Porque eu dou razão a Martin Brundle. Na minha opinião, é necessário encontrar um dissuasor para impedir que os pilotos cortem a primeira chicane, especialmente a curva 1 e especialmente no México. Atualmente, todos os pilotos estão ultrapassando os limites porque sabem que se cortarem na curva 1 não terão consequências. Max faz isso praticamente em todas as corridas quando está lutando contra um adversário no limite. Leclerc fez isso nesta situação e quanto mais avançarmos, mais os pilotos evitarão fazer a curva 1 para evitar contatos e tentar ganhar o máximo possível. Porque se você começa forte e freia mais diante que os outros e depois freia mais tarde e solta os freios antes dos outros, escorregando para fora e cortando a chicane, provavelmente, como fez Verstappen, é inevitável que se ganhe uma vantagem em relação àqueles que começam de maneira mais prudente para evitar contatos eventuais. Além disso, mentalmente você sabe que não será penalizado por essa manobra, basta devolver algumas posições. Mas se todos fizessem como Verstappen,
como terminaria a curva 1, aqui estou de acordo em encontrar um dissuasor, talvez fazê-los seguir um percurso guiado, dar mais segundos de penalidade, até mesmo na curva 1. E outro motivo pelo qual vemos tantos pilotos cortando a curva 1 e tentando avançar o máximo possível na largada é porque o ar sujo prejudica muito os pneus. Nesta temporada mais do que nas outras. Aqui, se você está potencialmente à frente na curva 1, consegue gerenciar melhor os pneus, consegue ter uma corrida melhor. Ao contrário, quanto mais você fica atrás dos outros carros, mais você se esforça. Isso mais do que no passado. Então a largada é ainda mais importante hoje em dia. Dito isso, vista a situação entre Hamilton e Leclerc, eu também teria feito uma troca de posições, mas isso teria feito a Ferrari perder tempo e por isso eles decidiram continuar sem dar ordens de equipe. A FIA não interveio porque é uma questão interna Ferrari e, portanto, entre companheiros de equipe não há reclamações que vão para a federação e, portanto, na minha opinião, a Ferrari errou nesta situação. Mas há erros ainda mais graves e penso noutra parte em que Verstappen continua cortando a curva 1 sem consequências. Pode acontecer uma vez, duas vezes, mas Verstappen faz isso realmente com frequência e se acontece tão frequentemente, não é por acaso, mas é uma verdadeira estratégia para evitar contatos. No México, a Ferrari encontrou oxigênio novamente. O segundo lugar de Charles Leclerc não é apenas um pódio, mas um sinal forte. A F25 demonstrou continuidade, velocidade e solidez, levando a equipe de volta ao segundo lugar no campeonato de construtores, à frente da Mercedes, e com a convicção de que o melhor ainda está por vir. O clima interno mudou. As palavras de confiança do presidente John Elkann para Vasseur removeram a pressão, e quando você trabalha sem medo de errar, tudo se torna mais claro, mais racional e mais eficaz. Se olharmos para os números do resultado final, é fácil pensar que a Ferrari fez simplesmente o máximo possível. Norris estava inalcançável, com uma McLaren perfeita e um ritmo que ninguém conseguia replicar. Atrás, no entanto, havia um Verstappen faminto em uma Red Bull que em 6 corridas recolheu quase tudo o que havia para recolher. Mas Leclerc o manteve atrás até o fim, tendo também a satisfação de ampliar a margem na classificação contra uma equipe que parecia imparável. No entanto, há um detalhe que em Maranello não passou despercebido. No segundo stint da corrida, aquele com pneus médios, a SF25 não extraiu o potencial máximo esperado. As simulações de sexta-feira e as noturnas entre sábado e domingo mostravam uma Ferrari capaz de manter um ritmo forte mesmo com os médios. Mas na corrida, o desempenho caiu e Verstappen começou a ganhar terreno, ganhando décimos a cada volta antes de ser bloqueado pelo único safety car virtual da corrida. A verdade é que no treino de sexta-feira, a Ferrari com os médios foi claramente superior à Red Bull. Leclerc tinha um ritmo 0,5 segundos mais rápido do que o ritmo de Verstappen com o mesmo pneu. Então havia uma base de partida tranquilizadora. O que mudou então no domingo? As condições da pista. A temperatura do asfalto subiu para 53 graus, 10 a mais do que na qualificação, e a SF25 teve muito mais dificuldade para gerar a aderência ideal. O resultado foi claro para todos. Nas voltas centrais, Max estava voando, Charles estava gerenciando e o otimismo dos técnicos deu lugar a um toque de arrependimento. O potencial estava lá, mas não foi totalmente aproveitado. E isso, paradoxalmente, é um bom sinal. Com 20 corridas desde o início da temporada e sem atualizações recentes, a Ferrari continua a descobrir margem de crescimento. Ainda hoje em Maranello, eles não têm certeza plena do valor real deste carro. O trabalho no stop continua com um retorno a configurações mais rígidas e escolhas mais agressivas. A equipe sente que ainda tem algo a revelar. Algo pode fazer a diferença no momento crucial da temporada. Faltam 4 corridas. Ninguém fala mais obsessivamente sobre a primeira vitória da temporada. Mas o tema está lá vivo. E se no Brasil a Ferrari encontrar as condições ideais, talvez possamos descobrir que aquela SF25 vista na cidade do México, e ainda precisamos ver quanto realmente vale essa Ferrari quando tudo funciona bem, e veremos se a resposta chegará em breve. E até mesmo o próprio Lewis Hamilton se pronunciou sobre o método de trabalho da Ferrari, porque ele mudou ainda mais. Lewis Hamilton, apesar do 8º lugar no México, não estava abatido, mas quis enfatizar que algo está mudando na Ferrari e desta vez não se trata de atualizações técnicas ou novas asas para testar na sexta-feira. Hamilton diz que a Ferrari não modificou realmente o carro em termos de desenvolvimento, mas aprendeu a aproveitá-lo melhor. Cada detalhe do fim de semana, desde o momento em que a equipe chega ao circuito até as decisões técnicas na corrida, é mais cuidado, mais preciso e mais eficaz. O processo foi refinado e os resultados começam a aparecer. Lewis agradece em italiano porque sente que essa mentalidade, esse modo de trabalhar, é o que fará a diferença no futuro da equipe. De acordo com Hamilton, ele e Leclerc estão aprendendo muito um com o outro. Os dois carros agora são praticamente idênticos e Lewis está começando a entender completamente as características deste carro que Charles dirige há anos. Ele está realmente entrando no mundo da Ferrari e isso está lhe dando confiança. O sentimento cresce e se vê na pista, apesar dos episódios no limite, e que ainda o freiam. Leclerc subiu ao pódio e também confirma que não houve magia repentina ou atualização escondida. Ferrari melhorou um pouco em todos os lugares graças à maneira como se trabalha, às escolhas e à coordenação interna da equipe. São aquelas pequenas coisas que pesam muito quando o nível é tão alto.
E hoje, ao contrário de alguns meses atrás, o carro vermelho não parece mais à mercê dos eventos ou esmagado pelos erros. A batalha pelo segundo lugar no campeonato de construtores tornou-se de repente explosiva. A McLaren garantiu o título, mas Ferrari, Mercedes e Red Bull estão separadas por apenas 10 pontos quando faltam 4 finais de semana. E Verstappen está voltando a morder, trazendo consigo uma Red Bull que no início parecia estar fora de cena. A temporada entra em sua fase final e a Ferrari sente que ainda tem margem. Se esse crescimento nos processos continuar e Hamilton encontrar sua plena confiança com o carro, tudo pode acontecer. A noite de Abu Dhabi decidirá quem merece subir ao lado da McLaren no pódio do campeonato. Giancarlo Minardi se expressou sobre o episódio na largada sobre o que aconteceu com Leclerc e Verstappen, fazendo uma crítica à federação. Muitos fãs da Ferrari, eu mesmo e até Hamilton notaram isso na corrida. Parece que às vezes as normas são interpretadas de maneira diferente dependendo do episódio e do piloto envolvido. Comecemos com Leclerc e Verstappen, que saíram da pista e retornaram à frente. No entanto, este episódio foi arquivado como um caos normal da primeira volta. Hamilton, por outro lado, na batalha com Max na sexta volta, recebeu uma penalidade de 10 segundos e se viu fora da luta pelo pódio. A sensação de Minardi é clara. Ou todos são punidos ou ninguém é punido, especialmente quando os episódios são tão semelhantes e acontecem na mesma corrida. O fato de que no início se fecha os olhos e depois, assim que a corrida se estabiliza, se muda o critério de julgamento, cria enorme confusão e mina a credibilidade dos comissários. O resultado é um clima em que não são mais punidas apenas as infrações, mas também as interpretações pessoais. O ex-gerente de equipe italiano também destaca outro aspecto crucial. Nos momentos decisivos da corrida, os comissários parecem menos seguros, quase sobrecarregados pela necessidade de agir rapidamente e sob pressão midiática. Isso leva a decisões incoerentes entre si. Minardi não usa rodeios e convida a FIA a esclarecer de uma vez por todas, porque quando as decisões geram mais discussão do que a própria corrida, significa que algo precisa ser ajustado. Mas atenção a uma questão que já tratamos na semana passada, ou seja, o teto orçamentário. De fato, há atualizações, felizmente elas são positivas. Após 7 meses de controles, verificações e uma análise profunda das contas das equipes e motoristas, a Federação confirmou que 9 equipes cumpriram completamente os limites de gastos. Nenhum caso clamoroso, nenhuma Red Bull bis, nenhuma penalidade capaz de reescrever a história do campeonato. Apenas uma pequena irregularidade de tipo administrativo para a Aston Martin. Sem estouros, sem vantagem esportiva. Tudo resolvido com um simples acordo formal sem consequências na pista. A mensagem que chega de Place de la Concorde é clara. O sistema funciona e o teto orçamentário é monitorado com rigor, sem concessões e sem exceções. O relatório da FIA não deixa espaço para interpretações. Nenhum dos rumores que falavam de 2 equipes fora das regras foi confirmado. E isso é um aspecto positivo, porque não queremos uma revisão dos resultados ou uma talha legal como a que vimos em 2021. Claro, permanece a consciência de que o mecanismo é jovem e ainda está em evolução. A revisão foi definida como intensa, complicada, feita de noites passadas, decifrando números, faturas, distinguindo o que é corrida e o que não é. E alguém continuará a afirmar que mesmo em caso de violação esportiva dificilmente, a FIA teria a coragem de mudar uma classificação já esculpida na história. Mas por enquanto a mensagem que chega é apenas uma. O campeonato de 2024 permanece intacto e não há dúvida sobre a regularidade do resultado final. E agora o foco se volta para 2026, quando a revolução dos motores tornará o teto orçamentário um terreno ainda mais estratégico e perigoso. Será precisamente aí que entenderemos se esta Fórmula 1 poderá realmente viver em uma era mais justa ou se as sombras voltarão a abalar o mundo dos grandes prémios. Mas falemos agora da pressão midiática que John Elkann está recebendo, porque a decisão de um processo muito importante para a Ferrari foi adiada. De fato, na casa Ferrari não é um período fácil e a pagar pela pressão midiática não é apenas a equipe na pista. Até John Elkann se encontra em uma fase complexa, com uma questão judicial que continua pendente e que inevitavelmente adiciona peso às responsabilidades do presidente da Ferrari. A decisão sobre o processo que o envolve foi adiada mais uma vez. Elkann, acusado de fraude contra o Estado em relação à gestão da herança da avó, esposa de Gianni Agnelli. Uma batalha familiar que se tornou pública após a denúncia apresentada por Margherita Agnelli, que reivindica seu direito à herança paterna e materna. Uma questão delicada que abriu uma fratura dolorosa também no plano pessoal, além de legal. Para tentar encerrar a questão, Elkann escolheu pagar 183 milhões de euros à Receita Federal para poder acessar o programa de provação. Mas primeiro, ele terá que aguardar a decisão final do juiz, esperada para 28 de novembro. Se o pedido for aceito, o presidente da Ferrari e Stellantis deverá realizar atividades socialmente úteis nas escolas salesianas, apoiando estudantes, professores e administradores. Não exatamente o cenário que você imagina para o líder da marca mais icónica do automobilismo mundial. No processo estão envolvidos também Gianluca Ferrero, contador da família Agnelli, e o presidente da Juventus e o notário Remo Morone. Enfim, uma questão que não diz respeito apenas à Fórmula 1, mas a todo o universo Exor, já lidando com uma temporada complicada também no campo do futebol. Enquanto a Ferrari trabalha para encontrar estabilidade na pista, Elkann também busca equilíbrio fora do circuito.
E se é verdade que a Fórmula 1 nunca para, também é verdade que quem lidera uma realidade tão imensa não pode se permitir distrações. 28 de novembro pode ser uma data-chave, não apenas para um processo judicial, mas para a serenidade de um presidente que deve continuar a liderar um projeto técnico e esportivo que o mundo observa de perto. O sucesso da Ferrari passa também por aqui, longe dos holofotes da pista, mas dentro de uma partida que pode influenciar a gestão e a tranquilidade da equipe. E agora resta esperar para entender qual impacto essa situação terá no futuro da escuderia. Então veremos qual será o resultado dessa questão judicial de John Elkann e descobriremos juntos no dia 28 de novembro. Mas atenção também à questão Krasgate, pois há atualizações a respeito. 17 anos depois, o Krasgate retorna dos fantasmas da história para entrar nas salas de um tribunal. Felipe Massa não esqueceu aquela noite de Singapura 2008 e hoje exige que o mundo da Fórmula 1 reconheça o que para ele sempre foi evidente. Aquele título lhe foi tirado por uma injustiça nunca resolvida. A batalha legal começou em Londres, onde Massa iniciou um processo contra a FIA, junto também com a Fórmula 1 Management e Bernie Ecclestone. A solicitação é enorme. 82 milhões de dólares, indenização pelos danos económicos e morais sofridos. Mas atenção, o brasileiro não está pedindo para reescrever a classificação de 2008 ou para se tornar campeão em Turim. Ele pede algo ainda mais pesado, a verdade oficial. Massa quer que a FIA reconheça dois elementos fundamentais. O primeiro, que em 2008 não interveio corretamente no resultado do Grande Prémio de Singapura, violando o seu próprio regulamento. O segundo, que essa omissão o impediu de vencer o Mundial. Sua corrida, naquela ocasião, foi destruída por um pit stop caótico sob safety car, gerado pelo acidente voluntário de Nelson Piquet Jr. sob ordem da Renault. Aquele acidente favoreceu Fernando Alonso e mudou completamente o equilíbrio do campeonato, permitindo a Lewis Hamilton obter pontos decisivos. Mas por que reabrir o caso agora? Tudo começou com uma declaração inesperada de Bernie Ecclestone. Em 2023, o ex-chefe da Fórmula 1 revelou que sabia do Krasgate antes do final da temporada 2008, dando a entender que a FIA e a FOM escolheram não intervir para proteger a imagem do campeonato. Ecclestone então se retratou, mas aquelas palavras se tornaram uma arma nas mãos dos advogados de Felipe Massa. Pela primeira vez na história, um piloto desafia legalmente as instituições da Fórmula 1 pela falta de intervenção no Mundial. O procedimento durará meses e não está excluído que surjam documentos e bastidores que ficaram escondidos por quase 20 anos. Singapura 2008 nunca foi apenas um capítulo controverso. Foi uma ferida aberta e agora, pela primeira vez, pode chegar a verdade escrita preto no branco. E desta vez não será possível ignorá-la. E atenção também aos rádios de equipe de Fernando Alonso durante o Grande Prémio do México, porque foi censurado pela mesma federação. De fato, enquanto alguns pilotos cortavam a rota de escape da curva 1 e curva 2, o espanhol perdeu posições preciosas e imediatamente desabafou sua frustração pelo rádio. Essas palavras, no entanto, os fãs nunca ouviram. A FOM decidiu censurar quase toda a corrida às suas comunicações, deixando um grande ponto de interrogação sobre o que Alonso estava realmente dizendo ao seu engenheiro. O bicampeão mundial foi bastante claro. Para ele, a direção da corrida errou completamente na gestão das primeiras voltas, demonstrando não entender nada de corridas. Uma acusação duríssima, que Fernando pronunciou justamente enquanto pedia de forma irónica que tudo fosse transmitido ao vivo. Ao invés disso, a direção internacional silenciou seu onboard por longos trechos, cortando quase inteiramente as mensagens mais quentes. De acordo com o que surgiu, a Fórmula 1 Management dispõe de um sistema que permite ocultar os rádios de equipe em tempo real. Em bip de censura, simplesmente silêncio. Assim, ninguém pode saber o que realmente foi dito. Normalmente, o sistema é utilizado em situações delicadas, quando os pilotos em pleno estresse competitivo ultrapassam os limites da linguagem permitida. Mas neste caso, a censura pareceu mais dura e seletiva do que o habitual. A decisão pode ter sido tomada também para proteger Alonso de consequências disciplinares. Criticar abertamente a direção da corrida e os comissários faz parte da lista de infrações disciplinares que podem levar a advertências ou sanções. Mas a esta altura a pergunta é inevitável. Se um piloto não pode mais expressar sua frustração pelo rádio sem o risco de ser censurado, os rádios de equipe ainda fazem sentido. Sim, é bom para todas as comunicações técnicas, mas a sua espontaneidade nunca foi apenas entretenimento. É uma janela autêntica para o verdadeiro mundo da Fórmula 1. Silenciá-la significa tirar transparência do esporte justamente no momento em que as decisões dos comissários já estão sob acusação. Alonso não terá visto passar na TV suas palavras, mas a batalha desta vez não era apenas para ganhar uma posição, era para ser ouvido. E mesmo que a FOM não tenha transmitido essas comunicações, a mensagem chegou forte e clara mesmo assim. Para muitos pilotos, parece que quem gerencia as corridas não está ouvindo o suficiente. Deixem-me saber nos comentários o que vocês acham da gestão da FIA nesta corrida no México, da largada de Leclerc e Verstappen, das palavras de Martin Brundle, de Giancarlo Minardi, a penalidade de Hamilton. Deem-me sua opinião sobre esses rádios de equipe censurados de Alonso e também o que acham do processo de Elkann e do Krasgate de Massa. Estou curioso para ler e responder a todos os seus comentários. Como sempre, lembro a vocês de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perderem nenhum vídeo no canal. Aqui do Rastro é tudo. Nos vemos no próximo vídeo.